Meus irmãos, então eu estou de volta aqui com o vídeo. Eu comecei mostrando lá a primeira parte, onde eu faria o vídeo falando sobre, mostrando, né, o que estava no quadro aí. Já estava até preparado para gravar o próximo vídeo. E eu apaguei e coloquei ali um breve resumo de Mateus 24, desde o primeiro verso até o verso de número 15. Eu coloquei de forma resumida, esboçada, para a gente fazer uma breve análise aqui em relação a algumas profecias e algumas coisas que acontecem em relação a essa parte do texto de Mateus 24. Sei que algumas pessoas vão concordar comigo e sei que outras pessoas vão discordar. Eu estou fazendo esse vídeo agora, são 23 horas e 12 minutos. Vocês podem ver aqui, ó, 23 horas e 12 minutos. Eu trabalhei, cheguei em casa, acho que faltando 3 minutos para 8 horas. Eu cheguei em casa do trabalho, tomei meu banho, jantei e fiquei pensando, né, acerca dessa profecia que foi falada aí sobre o dia 30 de março. Assim como eu vejo outras profecias, né, relacionadas à volta de Cristo. Então eu também pensei, não vou deixar passar batido, né? Apesar de eu estar cansado, como eu disse, ter trabalhado e etc., que faz parte do nosso sustento do dia a dia, eu tirei um tempo para gravar esse vídeo. Então vocês me perdoem pela qualidade, pela iluminação, estou fazendo aqui na sala, né? Da mesma forma que eu fiz alguns outros vídeos. E nós vamos fazer uma breve análise. Eu não vou dizer que nós vamos analisar esse texto na sua profundidade. Não vamos analisar ali, eu coloquei Daniel 9:27, a gente não vai analisar na sua profundidade, né? Nem o que aconteceu em 1 Macabeus, nem em 70 depois de Cristo. Eu vou fazer só uma menção, só para a gente entender a sequência de alguns fatos, né? Algumas coisas que estão relacionadas com esses acontecimentos, com base em Mateus 24. E, como eu disse, não é uma análise detalhada, não é uma análise profunda. A gente não está fazendo um estudo aqui profundo. A gente sabe que Mateus 24 e Mateus 25 é uma parte do sermão de Jesus que é conhecido como sermão profético, ou a parte escatológica, né, dos ensinamentos de Jesus. E não tem como a gente detalhar. Por exemplo, a essa hora eu não posso, né, me estender muito, até porque tem pessoas dormindo aqui e etc. Eu também tenho que dormir para trabalhar amanhã cedo. E então os irmãos, peço que os irmãos me entendam. Meus irmãos, nós vamos ler aqui o texto de Mateus 24. Nós vamos ler os primeiros versos, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então nós temos aqui uma pergunta dupla, relacionada aos tempos do fim. Os próprios discípulos, quando eles viram Jesus falando que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, eles tiveram uma certa dúvida e logo relacionaram, né, a destruição do templo com a vinda de Cristo. Isso talvez por dois motivos. Primeiro, porque Daniel, no capítulo 9, menciona, né, que o templo seria profanado, e também porque este mesmo templo
ele leva um grande período para ser construído. Esse templo que havia sido construído por Zorobabel. Quem conhece a história bíblica, eu não tenho como entrar em detalhe aqui, contar a história lá, né, desde a construção do templo, as 3 levas, né, que foram levadas para a Babilônia. Depois eles voltam em 3 levas para Jerusalém, uma com Esdras, outra com Neemias e outra com Zorobabel, né? Cada um vai executar uma função específica. Então eu não tenho nem como detalhar isso aqui agora, e nem é o propósito do vídeo, né? Mas, da mesma forma que eles foram em 3 levas para a Babilônia, eles voltam em 3 levas para Jerusalém. Em uma dessas levas, Zorobabel ele constrói o templo. Nós vemos isso nos últimos livros da Bíblia, né? Quando a gente pega lá os livros do profeta Ageu, Zacarias, a gente vai ver a história da restauração do templo, né, da reconstrução do templo feita por Zorobabel. E quando este templo está pronto, né, Herodes o Grande ele faz algumas reformas, cria algumas partes no templo que não tinha e amplia esse templo, restaura e dá a esse templo uma certa suntuosidade. Então esse templo, ele se torna notório, ou seja, vistoso na época de Jesus. Quem nunca ouviu falar da história lá do paralítico, né? Que estava na Porta Formosa, entre outros casos relacionados com o templo. Eu não vou entrar em detalhe de fatos bíblicos, mas esse templo ele era conhecido, muito conhecido. Pode-se dizer que se fosse hoje, seria uma atração, cultural, né? Um ponto turístico. Vou dar um exemplo do atual Templo de Salomão, entre aspas, que se tornou uma atração turística lá em São Paulo. Assim também era aquele templo naquela época, né? Ou seja, todas as pessoas que passavam por aquela região tinham o desejo de conhecer aquele templo. E com isto, quando Jesus disse, olha, vocês estão vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então eles associaram isso, né, à profecia de Daniel e fizeram essa pergunta de natureza dupla. Eles perguntaram para Jesus, né, quando seriam estas coisas e que sinais haveria de vir, né, e quando seria a vinda de Cristo e o fim do mundo. Então eles logo associam isso também com o cumprimento, né, com a culminação das profecias. Por isso vão associar a vinda de Cristo com o fim do mundo. Aí Jesus começa a dizer para eles, né, a partir do verso 3, a partir do verso 4, desculpe, Jesus vai dar algumas respostas. E Jesus respondendo disse, desacautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu não vou entrar em detalhe também em relação às questões culturais, acerca do nome Cristo, Jesus, né? Mas uma das coisas que Jesus destaca está no verso de número 5, dizendo que haveria falsos cristos. O verso de número 6, ele vai dizer, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhais, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, Jesus vai dizer que vai vir falsos cristos, vai ter guerras, rumores de guerras. No verso de número 7, está escrito, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, ou seja, Jesus continua mostrando a extensão destas guerras e
ele vai acrescentar alguns elementos que estão associados com a sua vinda e com o fim do mundo. Lembra que ele está respondendo a pergunta que os discípulos fizeram? Aí ele vai continuar dizendo, né, ainda no verso 7, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, meus irmãos, não tem, deixa eu abrir um parênteses aqui, não tem como a gente dissociar as coisas que acontecem dos sinais proféticos, né? Por que não dizer dos sinais escatológicos? Porque isso daqui, de certa forma, fim do mundo está relacionado com a escatologia. É claro que a escatologia não se resume em Mateus 24 e Mateus 25. A escatologia ela está implícita e explícita, ou seja, contém elementos claros e alguns não tão claros ao longo de toda a Bíblia. E como a escatologia é uma área muito ampla, a gente vai encontrar a escatologia de Gênesis praticamente ao livro de Apocalipse, né? Quando a gente fala de escatologia, os livros que vêm na nossa mente são Apocalipse, Daniel, a profecia do templo lá de Ezequiel e alguns trechos selecionados, por exemplo, Tessalonicenses, né? Em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, etc. Vem na nossa mente esses textos selecionados. Então aqui eu não estou falando nem defendendo necessariamente uma posição escatológica. Eu não estou falando não necessariamente de pré-milenismo, né, de pós-milenismo, pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Eu estou falando aqui em relação ao evento que aconteceu, né, entre Jesus e os seus discípulos e os sinais que Jesus ele cita. Então eu estou me atendo neste vídeo. Depois a gente pode fazer um vídeo defendendo visões, né, mostrando como os pré-tribulacionistas interpretam esse texto, como os pós-tribulacionistas interpretam. Enfim, a gente pode trabalhar sobre essas cosmovisões, sobre essas ópticas, mas não é o objetivo desse vídeo. E Jesus ele continua falando para os seus discípulos. No verso de número 8, Jesus vai dizer, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí no verso de número 9, mostra que vai haver uma grande perseguição. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiado de todas as gentes. Ou em Marcos 13, se não me engano, Marcos 13 fala de todas as nações, né? Sereis odiados de todas as nações, se eu não me engano. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Então, a partir do verso de número 9, que vai mostrar aqui os sinais que vão acontecer, falsos cristos, guerras e rumores de guerra, fome, peste, terremoto, perseguições. Aí, do verso de número 10 ao verso de número 14, eu coloquei ali causa-efeito, ou seja, uma relação de causa-efeito. Por quê? Porque vai acontecer algumas coisas para que outras aconteçam, para que haja a conclusão de outras coisas. Então vamos lá, né, para os versos de número 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. Ou seja, Jesus ele começa a mostrar que algumas coisas vão acontecer, né, em detrimento de outras. As pessoas vão seguir os falsos profetas, aliás, muitos serão escandalizados, né, e trairão uns aos outros. E, como efeito, muitos se
a aborrecerão. No verso de número 11, seguirão a muitos falsos profetas, ou seja, como causa eles vão seguir os falsos profetas, e como efeito eles serão enganados, né? E enganarão a muitos. Aí Jesus fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou seja, uma causa será a multiplicação da iniquidade, né? Em relação a essas traições, e como efeito há o esfriamento do amor de algumas pessoas, né? Lembrando que a gente está fazendo uma leitura aqui baseada na Almeida Revista e Corrigida, na versão Almeida Revista e Corrigida. Então, eu vou respeitar aqui o texto que eu estou lendo. Eu não vou falar de grego, não vou pegar texto, né? Não vou pegar outras versões, a CF, enfim. Vou me ater aqui ao texto que eu estou lendo, respeitando este texto, fazendo uma interpretação baseada no próprio texto aqui, para a gente falar desses eventos que vão ocorrer. Se o vídeo passar de 25 minutos, eu faço uma parte 2, para o vídeo não ficar tão longo. Então vamos lá. Aí Jesus vai falar, verso de número 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, como causa a perseverança e como efeito a salvação. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes, causa, e como efeito, então virá o fim. Então, trabalhando com este texto, né, dentro desses textos aí, dos primeiros versos ali até o verso de número 14, nós conseguimos entender de uma forma simples, dinâmica, né? Sem necessidade de muita coisa, até porque para fazer uma exegese, exegese, para você extrair, né, o conteúdo deste texto, para você extrair de fato, analisando os originais dos idiomas originais, não os textos, né? Quando a gente fala originais, dá a impressão de ser os textos. Quando a gente vai fazer isso à luz do contraste, né, do contexto histórico-cultural, a análise da crítica literária, da crítica das formas e de todo do contexto histórico, do contexto canônico. Quando a gente vai pegar ali os elementos, né, que compõem uma exegese, ou se a gente for fazer essa exegese por níveis, né, eu não vou citar aqui quais são os níveis de exegese que você pode fazer, existem várias metodologias, né, que você fazer a exegese, pode ser baseado nos métodos sincrônicos ou da exegese nos métodos diacrônicos. Eu não vou entrar nessas questões aqui. Não é o objetivo do nosso vídeo. A nossa intenção aqui é fazer uma análise nem tanto devocional, né? Nem tanto mostrando a questão devocional, mas analisando só isso daqui, só esses fatos, que é o que as pessoas pegam. Em cima disso, cria-se uma série de fatos, de profecias, aproveitando-se de alguns textos bíblicos que aparentemente dá margem para essas profecias. E eu coloquei o título desse vídeo 30 de março por causa de um evento que ocorreu. Eu assisti o vídeo do pastor, assisti o comentário de algumas pessoas aí no YouTube acerca do vídeo desse pastor, né? O pastor dizendo que ele falou que algumas coisas iriam acontecer, depois algumas pessoas contestando a profecia do pastor, e agora o pastor diz que não foi aquilo que ele quis dizer, que as pessoas estão interpretando errado e etc. E assim continua, né? Enfim, eu não vou nem entrar no mérito aqui se o pastor falou, se ele não falou, se ele deixou de falar. Mas, como eu disse, eles relacionaram estas coisas, né, à destruição do templo, que Jesus menciona que para alguns, isso aqui voltando para o nosso texto,
Como eu disse, não vou entrar em questão acerca se é verdade a profecia do pastor ou não. Os fatos falarão por si mesmo, né? Eu não vou nem entrar em questão não só desse pastor, mas de outros pastores também, de outras pessoas também. Eu estou vendo que o vídeo vai ficar muito grande, então eu vou tentar fazer uma parte 2 para ele. Se eu não conseguir fazer agora, deixa eu ver as horas aqui, são 23h31, 23 horas e 31 minutos. Se eu não conseguir fazer, eu vou fazer amanhã. Mas eu vou lutar para fazer a segunda parte ainda hoje, postar junto com esta parte. Então, meus irmãos, quando a gente pega isso daqui, né, principalmente para quem associa o cumprimento destas profecias o contexto de Daniel 9, 27, né, analisando o texto de Daniel 9, 27, alguns vão dizer que esta profecia, ela se cumpriu, ou parte dela se cumpriu, lá, né, na citação de 1 Macabeus 1, 54, 59 e 6 e 7. E quando Antíoco Epifânio, né, em 168 a.C., ele entra no templo, oferece um sacrifício indevido e ali ele, de certa forma, profana este templo. Algumas pessoas, alguns grupos de interpretações vão associar isto a este fato, né, ocorrido em 168 a.C. Porém, alguns outros grupos vão associar isso à destruição do templo que ocorreu, né, na grande diáspora no ano 70 depois de Cristo, e vão dizer que as profecias se encerraram ali, ou seja, que isso daqui se cumpriu no ano 70. Opa, peguei outra luz aqui, desculpe-me. Estou usando um laserzinho aqui para mostrar ali o texto. Então, algumas pessoas vão dizer que isso se cumpriu nessa data, no ano 70 depois de Cristo, e alguns vão dizer que isso ocorre até de forma posterior, ou seja, que existe uma parte futura para o cumprimento desta profecia. Não vou entrar em detalhe aqui acerca dos grupos, né, que interpretam a Bíblia com a visão histórica, que interpretam, aliás, os fatos à luz do contexto histórico, ou das pessoas que seguem uma linha de pensamento preterista na escatologia. Não vou entrar em detalhe, porque o vídeo não vai me permitir isso, né? Como eu disse, eu não tenho como mostrar visões escatológicas aqui, não tem como eu fazer um resumão aqui, porque senão eu vou perder o fio da meada e a gente vai perder aqui o que está sendo analisado de fato. Então eu quero, como eu disse, eu quero me ater a isso daqui, ó, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui. Então, meus irmãos, mas não tem como eu pular sem antes mencionar isso daqui, ó, que algumas pessoas acreditam que se cumpriu em 168, outros em 70 depois de Cristo e outros acreditam que ainda tem uma parte futura para o seu cumprimento. Por isso que eu parei aqui no verso de número 15. A gente não vai passar desses versos aí. Como eu disse, o sermão profético de Jesus ele vai do capítulo 24 até o final do capítulo 25, né, ou até o capítulo 25, mostrando Jesus fazendo um breve resumo acerca das questões escatológicas. Para quem tiver mais interesse em conhecer acerca disso, tem a editora chamada da Meia-Noite. Ela tem alguns livros que tratam deste assunto. Um deles é Jesus e o Fim dos Tempos. Isso eu estou indicando aqui, é um livro da editora Chamada, que traduz mais ou menos os acontecimentos de acordo com a visão que eu sigo. Então eu estou citando material, né, que é isso já acompanhando a visão que eu sigo. Jesus e o Fim dos Tempos. Aí, ó. Uma interpretação de Mateus 24 e 25, do Thomas Ice. Aí, ó, Thomas Ice.
é escritor famoso, né, dispensa comentários. Ele é pré-tribulacionista e tratou muito bem sobre esta temática, ou seja, sobre a interpretação desse texto. Não só isso, a Editora Chamada tem vários livros que fazem menção a esse fato. Existe também na internet alguns comentários do David Hunt, Contagem Regressiva para o Armagedon, De Volta para o Armagedon, se eu não me engano, e tem um outro chamado Contagem Regressiva para a Eternidade. Eu não lembro se todos eles são de autoria do David Hunt. Eu lembro que antigamente a gente assistia aqueles vídeos, né? E eles apresentando de uma forma meio que jornalística, mostrando parte de interpretação e parte em espécie de documentário. O vídeo é um documentário em si ele é um documentário, mas ele segue aquele estilo jornalístico, né? Uma parte fazendo interpretação do que Jesus falou, dos acontecimentos, principalmente ele pega isso aqui, ó. Só que ele vai falar de coisas modernas também, né? Por exemplo, tecnologia, comunicação, né? Drogas, sexo, álcool. Eu acredito que alguns vídeos falavam sobre essas questões também. Tem muitos anos que eu vi esses vídeos. Eu tenho até os DVDs, para falar a verdade, estão guardados, né? Desde que eu mudei da outra casa onde eu morava, eu não assisti mais esses vídeos, ficaram guardados numa caixa ali. E o Dr. David Hunt também apresenta um documentário muito interessante para quem tiver interesse em conhecer. Só procurar aí na internet. Contagem Regressiva para o Armagedon, De Volta para o Armagedon, se eu não me engano, e Contagem Regressiva para a Eternidade. Vocês vão encontrar 3 documentários muito bons, baseados, seguindo mais ou menos esse método aqui, ó, de análise de fatos. Puramente isso. Ou simplesmente isso. É claro que na visão pré-tribulacionista, né, que é o que ele apresenta ali, assim como Thomas Aes. Então, meus irmãos, eu vou dar uma pausa aqui, vou voltar aqui com a outra parte do vídeo, né? Vou fazer menção a alguns fatos e vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes a se considerar em relação a estas profecias. Até a segunda parte do vídeo aí, meus irmãos.